Amém, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Amém. Alegre com o Senhor, por tudo que Ele fez, né? E continuará fazendo, porque Ele é poderoso e pode fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Precisamos de crer e acreditar no poder do Senhor. Essa semana eu fui visitar uma célula e nós cantamos uma canção lá. E eu gostei muito de cantar aquela canção lá, porque a gente canta, mas faz muito tempo que não cantamos com frequência. E eu gostei bastante porque ela trouxe assim recordações de coisas grandes que nós já fizemos no Senhor. E eu estou certo de que Deus continuará fazendo. Essa semana terminou hoje o nosso propósito de 21 dias. O pastor Aloísio empreendeu esse propósito de 21 dias com a igreja e tivemos um resultado assim extremamente importante. Foram 37 mil pessoas que jejuaram durante esses 21 dias. Não é uma benção? Uns jejuaram os 21 dias completos, outros 5 dias, 6 dias, uma semana, enfim. Mas o importante é que foi feito. E hoje terminamos. E esse jejum falando sobre fé, não é? Por isso eu criei e por isso eu falei. Por isso eu criei e por isso eu falei. Nós vamos fazer daqui o próximo mês, vai chegar os livros que nós pedimos. Vamos pedir, né? Quarta-feira vai ser a finalização desse livro para nós estarmos lendo ele, falando sobre ele, ou seja, aguçando a fé dos irmãos, porque o segredo de tudo na vida espiritual está na fé. É através da fé que o milagre acontece. E nós vamos trabalhar em cima disso. Vamos começar o mês que vem. Mas eu queria dizer para os irmãos que no segundo semestre, lá no finalzinho, que o pastor vai fazer de novo esse jejum, e ele se empolgou e nós achamos assim que foi preciosíssimo, e ele quer ter 100 mil pessoas inscritas para fazer o jejum. Hoje, a rede de igreja que nós somos, a Vinha, somos mais de 350 mil membros. Se todo mundo resolver fazer, vai ser um estrago no inferno, amém? Porque jejuando, orando, buscando o Senhor, Deus vai fazer maravilha. Mas no próximo jejum, nós vamos fazer junto, tá? Quando o pastor acionar lá, nós vamos programar para que os irmãos que querem fazer, entrar já no site, participar, e enfim, fazer junto. Vai ser muito bom, irmãos. E isso realmente tem trazido resultados assim extraordinários na fé, na vida de cada um de nós. E nós também percebemos assim que esses dias foram dias de mudanças importantes na forma de pensar, de agir e de crer, né? O pastor quebrou alguns paradigmas, porque ele trouxe alguns pastores, pessoas de outras fontes, de outros lados, mas isso tudo foi muito importante para a glória do nome do Senhor. Nós vamos ter agora, no dia 1º de maio, a capacitação dos pastores da associação e por conta da pandemia, essa coisa toda, também não vamos poder fazer presencial, mas vamos fazer online. O pastor vai disponibilizar lá o canal dele para nós fazer, e os líderes da Igreja Viva vai estar junto comigo nesse dia, amém? E daí nós vamos fazer, vai ser uma manhã, dia 1º de maio, já está marcado, das 9 horas da manhã até ao meio-dia. Então nós vamos ficar esse tempo ouvindo instruções importantes, e no posterior nós vamos almoçar junto, e depois cada um vai para sua casa alegre, amém? Nós estamos pensando ver se nós abrimos para as irmãs assistir também, viu, pastora? Porque vai ser uma capacitação importantíssima, trazendo informação sobre a liderança da igreja no Brasil. Amém? Nós podemos cantar? Tá certo aí? Ok? Então fica em pé, muda a sua posição. Nós vamos cantar essa canção e depois nós vamos pregar aqui até amanhecer o dia. Mas eu vou parar
Eu fiquei ontem, o Leandro pregou aqui no Radical Livre, sua primeira pregação. Eu não vim, mas eu mandei uma mensagem para ele, falei, será muitas que eu vou ouvir você pregar, então prega. E foi uma glória, né? Todo mundo ficou feliz e eu estou feliz também. Amém? Solta aí, então vamos. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto um Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre
Pai, nós queremos te glorificar o teu nome, sermos gratos ao Senhor nesta noite, porque o Senhor venceu lá na cruz do Calvário, quando o Senhor disse: está consumado. O Senhor trouxe a nós a liberdade, a alegria e o prazer e a satisfação de saber que estamos em Ti, e a nossa vitória, ela é completa. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, certo de que nessa noite, com o coração aberto para receber a revelação da Tua palavra, porque cremos nela, cremos nessa verdade e sabemos, ó Deus, que o Teu nome é glorificado. Pedimos essa bênção no nome de Jesus. Responde comigo: nessa noite, eu abro o meu coração para receber a revelação da palavra. A minha vida não será mais a mesma, porque nessa noite Deus está falando comigo. Amém? Senta, dando glória a Deus. Aleluia. Muito bem, irmãos. A palavra de Deus, ela é magnífica, ela é maravilhosa. Os irmãos perceberam que o Theo deu testemunho, né, que deu o piso e vai colocar, daqui a pouco o piso vai estar aí, e os irmãos percebem que devagarzinho a coisa vai chegando no lugar, não é? Colocou já aqui, precisava de colocar uma, eu nem sei como é que é o nome, mas é uma forração, né? Tá muito bem, vocês viram ali que ficou legal, né? Foi colocado, ficou bom, já vai indo para 2 semanas. Foi colocado um perforate ali no vidro com o nome da Igreja Viva na cidade, né? Os irmãos perceberam que lá, isso aí foi feito para que as pessoas que passam na rua vejam que esse prédio é um local que reúne o povo de Deus. Isso aqui não é igreja, amém? Igreja somos nós, certo? Nós temos uma mentalidade diferente. A igreja não se constitui num prédio, numa catedral, numa estrutura. A igreja sou eu e você, com o CPF tal, com o CPF tal, porque nós somos morada do Senhor. Mas as coisas vão melhorando, e nós vamos melhorando o prédio. Por isso nós não somos presos. Eu nunca sabia disso, mas depois eu fiquei no meio da caminhada, recebendo revelação. Eu fui pastor por 20 longos anos da Assembleia de Deus, e pastor assembleiano, o êxito dele é construir um prédio. Então, o pastor assembleiano construiu um prédio, aleluia, glória a Deus, maravilha. Eu nunca construí nada. Aí eu falava assim, cara, por que eu não construo prédio e eu não continuo assim alegre, satisfeito? Porque eu já estava naquela época, inconscientemente, sem entender a revelação, que o que Deus quer não é o prédio, o que Deus quer somos nós, amém? Então não adianta, por exemplo, um pastor, depois dos seus 50 e tantos anos de pastoral, chegar e dizer assim, meus irmãos, eu construí vários templos, eu construí várias catedrais, e aí? Quem vai congregar lá? Cadê as almas? O que interessa para nós não é o prédio, o que interessa para nós são as pessoas. Agora, o prédio é importante para nós nos reunir, para ter a celebração, para fazer as reuniões de curso de ensinamento teológico e tal. Então é importante. Então, de maneira que quando a gente vem para um prédio de igreja, você chega, aí a porta não está lá na rua, a porta está em cima, é no mezanino e tal. As pessoas falam assim, mas como assim? Igreja tem que ser colocado na avenida para que todo mundo passe e vê. Nós não somos igreja de programa, nós somos igreja celular e acreditamos que a salvação das pessoas acontece lá na minha casa, lá na sua casa e tal. Resumindo, 2009 eu fui em Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, eu conhecia o pastor Aloísio já desde 2005. 2005 eu tive o privilégio de conhecê-lo. Em 2006, 2007, eu tive a oportunidade de conviver muito mais perto daquilo que Deus entregou para ele, quando ainda morávamos na Espanha. Quando eu voltei para o Brasil, aí eu fui conhecer a estrutura dele lá em Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, lá no prédio do Bueno, tem vários irmãos aqui que já foram lá. Quantos já foram lá? Diga amém. Os que não foi, vai também. Deus vai dar a oportunidade. Pastor Ricardo diz que Goiânia é a Jerusalém brasileira. Aleluia, né? Porque quem vai em Goiânia participar de uma conferência fica impregnado e quer voltar lá de novo. Pois bem, quando
Quando nós chegamos lá no Bueno, um prédio de construção, era uma transportadora, ok? Uma empresa de transporte que tinha aquele barracão enorme, como uma bodega de colocar, como docas ali que colocava mercadoria. Foi comprado aquilo ali. Aí o pastor comprou. A porta era no fundo, ok? Tem uma avenidona na frente. Aí você chegava na avenida, na frente, aquele barracão velho. Era feio demais, mas agora tá bonito. Aquele barracãozão do velho e tal. Aí você ia lá no fundo, na beira de um riozinho, fazia a volta e entrava no prédio. Quando você entrava no prédio, irmão, aquilo estava borbulhando de crente cheio do Espírito Santo, glorificando a Deus. Aí eu falei para o pastor, quem falou para você que precisa colocar na avenida? Que precisa? Aí ele falou, então tem alguma coisa aí que nós não sabemos ainda. Eles descobriu algo que nós não descobrimos. Eu falei, mas nós veio aqui para descobrir também. E é aqui que nós vamos entrar. E entramos e estamos alegres e o Senhor está sendo glorificado. Amém. Esse prédio aqui está maravilhoso, porque você entra ali no portão, mas aquelezinho pequenininho ali, quando nós congregávamos ali, quando eu cheguei ali, tinha um tapume de compensado, que não tinha aquele portão, nós mandamos fazer. Então tinha um tapume de compensado e tinha um buraco no meio. E a gente passava pelo buraco, realmente entrava por aquele buraco para entrar. E começamos a congregar. E Jesus começou a salvar. E depois, num determinado dia, nos encontros, que nós chegamos a batizar, num ano, 150 pessoas. Vale um amém ou não amém? Foram 150 que nós batizamos num ano. E naquele ano que nós batizamos, nós levamos uma jovem e ela foi totalmente impactada pelo poder de Deus. O Senhor mudou a vida dela e daí ela queria trazer a mãe. E a mãe dela é uma policial civil aposentada. Ferradona, durona, amarrada, querendo prender, todo mundo está na frente. Pois bem, a mãe dela veio trazer ela. Quando chegou ali, que viu a menina passando por aquele buraco, falou, não acredito que isso é igreja. Que igreja que é essa? Igreja que? Igreja na avenida, prédio bonito e tal. Como assim e tal? Aí a menina entrou, ela foi embora. E ela nunca queria vir, e nós orando por ela. Jesus, traga. Aí um dia ela veio. E ela ficou com raiva, entrou com raiva. Não queria, sabe, chegou ali... querendo voltar, mas quando ela subiu a escada, que ela encontrou a igreja, porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós, ela encontrou a igreja, encontrou mulheres cheias do Espírito Santo, homens cheios do Espírito. Aí uma irmã foi lá e abraçou ela. Aí toda a raiva caiu. Ela falou, sabe que aqui é gostosinho mesmo? É diferente, né? Por quê? Porque não é o prédio que faz o negócio, é nós que fazemos a diferença. Aí levamos ela no encontro. Por falar em encontro, nós vamos ter encontro agora no mês de junho, amém? Aleluia! Vamos tirar pica-pau do oco em nome de Jesus, que eu estou com uma sede grande, vai ser um negócio tremendo. Rapaz, eu estou até vendo que o diabo vai se atribular legal com nós, aleluia, porque nós vamos fazer uma grande obra. Pois bem, levamos ela no encontro. E quando nós fomos no encontro para uma chácara bem modesta. Essa que nós vai agora é a chácara, hein? Quem já foi sabe que é coisa boa. Mas nós levamos ela numa chácara modesta, que antigamente era, eu acho que é Valdir ou Walter, você, que veio junto com... o Marcos, que longe que eu estava. Marcos veio aqui pela primeira vez. Marcos, Deus te abençoe. Marcos, o lugar que nós fomos era... antigamente um criadouro de frango, de galinha. Então nós chamávamos o lugar de galinheiro, porque eles deram uma melhorada nele. Rapaz, quando nós chegamos naquele galinheiro, que aquela policial viu aquele galinheiro, ela falou, foi embora agora. Vou primeira oportunidade, que nós levamos de ônibus para não ter a oportunidade de vir embora de carro. Mas eu, primeira oportunidade, vou embora. Daí a filha dela falou, pastor, minha mãe quer ir embora. Falei, segura, que depois que passar a primeira, depois que passar a segunda, depois que passar a terceira, ela não vai mais, porque Jesus vai amarrar ela aqui nesse lugar. Irmão, foi uma glória. O céu desceu de tal maneira naquele encontro, que quando terminou o encontro, ela falou assim, pastor, me amarra numa árvore dessa aqui, que eu não quero voltar mais. Então o negócio não é o lugar, o negócio é Cristo. Não importa, todo mundo nasceu num palácio, Jesus nasceu numa estrebaria. Então não é o lugar que muda, mas o nosso coração se abre e o Senhor é glorificado. Amém ou não amém, irmão?
Mas nós somos meio vaidosinhos também, né? Então a gente gosta de algumas coisas. Então, aí foi colocado, perfurei, aqui, essas luzes aqui, ó, para o pastor ficar mais bonito, amém? Oxente. Ontem, foi colocado ontem, colocou aqui, Leandro, eu estava olhando Leandro pregar aqui ontem, falei assim, rapaz, que rapaz bonito ali, acho que é a luz, né? Amém. Né, mas é assim mesmo, né? E foi melhorado, e a gente vai melhorando, né? A luz é tão assim que a Tânia estava cantando um dia desse aqui, a luz, aquela que nós tínhamos alugado uma luz bonitona, aí o irmão falou, oxente, Ana Paula Valadão veio congregar aqui, você vê que a luz, ela faz coisa, né? Aleluia, mas o importante é que o Senhor é glorificado, e Ele está aqui nessa noite, amém, meus irmãos? E nós vamos avançando, e o Senhor vai fazendo a obra. A palavra de Deus diz assim, ó, Hebreus, capítulo 10, e o versículo 37, e o versículo 38, e posterior o versículo 39. Eu não vou pregar muito sobre o que eu vou ler aqui, mas eu quero ler porque eu senti de ler aqui, está um fervor no meu coração, e eu vou ler. Versículo 37 diz assim, porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Então está dizendo, porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Versículo 38, todavia o meu justo viverá pela fé. Então eu vou dizer, todavia o meu justo, vocês falam a palavra fé, amém? Então o texto diz assim, todavia o meu justo viverá, porque é a fé que muda, é a fé que traz a transformação. Aí o versículo continua dizendo, se retroceder ele, não tenho eu prazer, ou na minha alma não se compraz nele. Versículo 39, nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos no entretanto os da fé para a conservação da alma. Em outras palavras, nós não somos aqueles que voltam para trás, nós somos aqueles que continuam caminhando, porque Canaã está logo ali, aleluia. Já nós chegaremos lá e vamos tomar posse da bênção. Então a fé é algo que está ou que precisa ser exalada no meu e no seu coração. Somos filhos de Deus, cheio de vida, cheio de unção, e precisamos guardar a nossa fé, para que nós não possamos viver de forma natural. As pessoas acabam vivendo de maneira natural, e quando você vive de forma natural, você não consegue ver ou entender ou compreender o propósito do Senhor. Mas o nosso propósito não é viver de maneira natural. Quando nós vivemos de maneira natural, nós limitamos Deus. Nós limitamos. A gente acha que não vai dar certo, que vai dar certo para o irmão A, para o irmão B, mas para mim não vai. Por quê? Porque nós limitamos. Mas Deus é capaz de fazer todas as coisas em meu e seu favor. Deus é poderoso e é capaz de fazer todas as coisas em meu e em seu favor. Mas nós não podemos limitá-lo. Porque nós limitamos, porque achamos que não vamos conseguir, ou que não vamos chegar lá, ou que não vamos alcançar o propósito do Senhor. E aí ficamos com uma fé natural. O homem natural não consegue alcançar as coisas do Espírito. As coisas do Espírito é alcançado pela fé. O maior problema é que as pessoas dizem, pastor, eu não estou sentindo. Irmão, quem falou que é para você sentir? Tá? Ah, pastor, mas eu estou sentindo agora. Amém, aleluia que você está sentindo. Mas e o senhor está sentindo? Não, nem sempre. Porque tem irmão que fala assim, ó, eu estou sentindo aqui, estou até arrepiado, olha aqui, ai, ai, ai. Aí quando uma vez um pastor falou assim, quando você se arrepia, duas coisas, ou é realmente uma bênção, ou é o anjo da morte que está passando perto de você. Então quando eu arrepio, eu falo, sai capeta daqui de perto, né? Porque muitas das vezes você arrepiou, aí as pessoas dizem assim, eu preciso de sentir. Se eu não sentir, eu não vou. Irmão, nós não estamos aqui para sentir, nós estamos aqui para crer. Quantos crê, diga amém. Porque a fé é crer. É crer. Eu creio e por isso eu falei. Eu creio e por isso eu acredito. Eu creio que ele vai ser curado. Eu não estou sentindo, mas quem cura não sou eu. Quem cura é ele. Eu creio, não sou eu que vai abrir a porta, mas é ele que vai abrir. Eu creio. E quando você crê e libera a palavra no mundo espiritual, um milagre acontece. Mas para isso você precisa de crer. Então a fé, ela faz isso na nossa vida. Nós não estamos sentindo, mas nós cremos. E quando nós cremos na palavra, algo vai acontecer.
Deus falou comigo, vou te dar 1.400 pessoas. Eu fiquei tudo alegre. 1.400, imagina, se eu prego para 100, já estou alegre, para 1.400, aperta a bananeira aqui, e dá pirueta e tal. Porque é 1.400, é 1.400. Já pensou, 1.400, pessoas olhando e dando glória a Deus e tal. Gente, se nós não tivermos um prédio que cabe todo isso de uma vez só, eu vou alugar um prédio para botar isso tudo de uma vez só, para nós dar um glória grosso. Então, mas aí, ultimamente eu não tenho sentido. Eu não tenho sentido. Pastor, e aí, vai parar? Não, mas eu creio. Eu continuo crendo. Todo dia que eu levanto, eu falo, Senhor, eu creio na tua promessa, eu creio na tua palavra, eu creio no milagre, eu creio naquilo que o Senhor pode fazer. Então, a fé é crer. Quando nós cremos, nós liberamos. E quando nós cremos, nós liberamos, algo começa a acontecer no mundo espiritual. Então, a palavra de Deus diz lá em Juízes, capítulo 1, versículo 19, diz assim a palavra: e esteve o Senhor com Judá, e esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto eles tinham carro de ferro. Diga a palavra, ferro. Eles tinham carro de ferro. Naquela época, ter carro de ferro num exército era uma loucura. Quando você assiste filme épicos, que parece aqueles carros, por exemplo, quando você assiste o Ben-Hur, ou assiste o Gladiador, que é o mais moderno, e que vê dentro daqueles coliseu, os cavalos puxando o carro, e os carros de ferro nas rodas pontiaguda, com aquelas lanças enormes, que vai passando e vai decepando perna, cortando as pessoas no meio. Imagina naquela época, um rei que tinha carro de ferro. O cara que tinha carro de ferro, ele amedrontava o exército opositor, porque os carros eram muito fortes. E o pessoal do lado de cá, com uma espada, com uma lançadeira de pedra, com um arco somente para atirar, um escudozinho pequeno. Agora o cara com carro de ferro. Isso era muito ruim. Era perigoso, era assustador, e as pessoas se desesperavam e não sabiam o que fazer. Mas eu quero dizer para o irmão que não importa o tamanho do negócio que está lá do outro lado. Se Deus falou para você que vai dar vitória, Ele vai dar vitória. O carro pode ser de ferro, mas diante do Senhor é como se fosse uma folha de papel. Para as pessoas naturais, olhando para aquilo, eles diziam, nós não vamos conseguir, nós não vamos passar, não vai dar certo, eu não sei como é que vamos fazer. Irmão, você tem que acreditar no Senhor. Então aí vem a palavra, e o Senhor fala para Judá. Judá, né, que é um nome maravilhoso. Judá é um nome tremendo, extraordinário, um dos discípulos, mas esse nome que tem um significado, e o significado de Judá significa Emanuel. Judá significa Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Aleluia. Eu vou dizer Emanuel e você me ajuda a pregar, pô. Porque domingo você estava fervoroso, tá bom? Então eu creio que você está de novo. Eu vou dizer Emanuel e vocês falam Deus conosco. Amém? Vamos lá? Está combinado? Emanuel. Emanuel. Se Deus é conosco, e eu creio que Ele está aqui nesta noite. Eu não estou sentindo arrepio no meu corpo, mas pela fé eu creio que Ele está aqui, porque eu e você somos morada do Espírito Santo. Ele não habita em parede feita por mãos humanas, mas Ele habita em mim e em você, e Ele está aqui. Então o Deus conosco, o Emanuel, está na viva aqui nessa noite. E se Ele está conosco aqui, pode ter carro de ferro, pode ter de pedra, pode ter de bronze, pode ter o que for, vai cair por terra, porque Deus vai te dar vitória. Então você precisa acreditar que Ele é com você. Então se Ele é conosco, nós entendemos que a vitória será maior, poderosa e extraordinária. Amém ou não amém? Bora lá, para nós entender o propósito. Vamos para um texto mais. Juízes capítulo 1, versículo 1 ao 3. No mesmo texto aqui é importante nós lermos para entender o propósito do Senhor.
Juízes, capítulo de número 1, e o versículo 1 ao versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Amém ou não amém? Depois da morte de Josué, Josué era um homem importante, ele foi o sucessor de Moisés. Depois que Moisés foi embora, que o Senhor o levou, veio Josué. Então a Bíblia diz assim, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem entre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: a Judá subirá. Judá era a pessoa que ia subir. Respondeu o Senhor: a Judá subirá. E eis que nas suas mãos, dizia o Senhor, entregarei a terra. E disse, pois, a Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, e a herança que me caiu por sorte, pelejaremos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caí por sorte. Simeão partiu com ele. Pois bem, quando Judá, o Senhor disse para Judá que ele deveria ir primeiro. Então, dentre as tribos de Israel, agora morto Moisés e também morto Josué, eles precisavam de continuar a empreitada. E nessa empreitada que eles precisavam, eles tinham que fazer alguma coisa. E quando eles vão consultar o Senhor, quem que vai subir primeiro? Então o Senhor disse que deveria ser Judá. Judá vai subir. E Judá é um negócio interessante porque ele também simboliza ou significa louvor. Judá significa louvor, louvor. O que sobe primeiro? O louvor. Por que nós começamos o culto? Já podia começar o culto já pregando, ministrando a palavra. Não, nós começamos com Judá. Nós começamos o culto com louvor, porque o louvor sobe primeiro. E quando nós cantamos, extravasamos e alegramos a nossa alma, os céus se movimentam e nós entramos em ação e o milagre se concretiza. Então o louvor é algo que nós precisamos ter sempre na nossa mente. Por isso que nas horas das batalhas, da dificuldade, coloca o louvor. Eu, enquanto vou orar lá em casa, e aí eu normalmente coloco o fone no ouvido, mas não tem colocado. Porque você coloca o fone no ouvido, você não tem noção de como é que está a sua voz. E daí Jeová dá uma acelerada, você dá uma enlouqueada lá, os vizinhos ficam tudo doido. Enloucou o negrão aqui agora. Mas não está louco, irmão. É só estar recebendo bênção do Senhor. Mas o louvor nos leva. Porque o louvor nos leva primeiro. Dificuldades, situações, momentos, situações contrárias, adversidade no dia a dia. Você coloca um louvor. Você coloca um louvor lá no seu carro quando está indo para o trabalho, ou quando você está dentro do auto ou do ônibus, do transporte, indo para o trabalho, com o fone no ouvido, ouvindo, todo mundo desesperado, angustiado, porque morreu não sei quem, porque a coronavírus pegou não sei quem morreu, e você está lá no louvor, ouvindo o Senhor. Eu creio na tua palavra, Senhor. Se os carros daquele rei, que era carro de ferro, foi destruído, qualquer barreira que se levantar diante de mim, vai cair por terra, e o seu nome vai ser glorificado. Quando Deus chama Judá, então a escolha era Judá. Judá você vá. E Judá não se deu por convencido totalmente que ele seria a pessoa certa. O que acontece? Deus fala com você que vai fazer, mas você sempre fica buscando uma coisinha ali, buscando outra coisinha aqui, uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali. Eu só vou se o irmão for comigo. O pastor diz assim: irmão, estou precisando de levantar esse líder aqui para liderar aquela célula. Pastor, eu vou orar primeiro para ver. Irmão, fica certo que quando o seu pastor falar com você, Deus já falou com o pastor. Amém? Porque se você for e não der certo, vai dar certo por causa da honra da palavra. Porque se Deus falou com o pastor, vai dar certo, vai dar certo. Nós acreditamos nisso. Aonde mandar, nós vai. E o nome do Senhor é glorificado. Mas tem irmão que não vai. Por que eu não vou? Porque, pastor, eu só vou se o senhor mandar o fulano comigo. Se for o ciclano, se eu puder levar esses 3 aqui junto comigo, se eu puder levar esse aqui, eu vou. O que acontece? Quando Deus disse que era para Judá subir, Judá então vai falar com o seu irmão Simeão. Ele disse: Simeão, é o seguinte, meu filho, caiu para mim esse negócio, mas sabe como é que é, né? Eu vou, mas você sabe, né? A gente sempre fica meio assim, né? Deus falou, mas se der alguma coisa errada. Então eu quero que você vá comigo e nós vamos tomar posse lá. E quando cair a sua vez
eu irei também junto com você. Irmão, ter comunhão é bom, andarmos juntos é bom, termos a harmonia é bom, mas se Deus falou com você, você deve ir. Porque se Deus falou com você, você tem que acreditar no poder dele. Por conta deles não acreditar no poder, eles não conseguiram vencer. A Bíblia diz que eles conseguiram lutar e lutaram e tiveram certas vantagens naquela luta que eles estavam tendo, mas de repente não conseguiu vencer todos os carros de ferro. Por quê? Houve uma limitação. Eles limitaram Deus. Se Deus está falando com você, é você que deve ir. É você que deve colocar a mão. Se Deus mandou você orar, por que você vai pedir para o irmão orar? Vai você orar, rapaz. Deus falou com você. Se Deus está dizendo para você, pode chegar lá, que a vitória é tua, você vai, irmão. Porque você sabe que o que vai acontecer não é uma questão pessoal sua, mas é algo da parte do Senhor. E é Ele que faz, porque nós acreditamos no poder da sua palavra. Mas as pessoas não confiam totalmente, né? De vez em quando as pessoas perguntam para mim algumas coisas e eu fico sem entender muitas das vezes e nem sei como responder, porque nem sempre eu tenho a resposta para tudo. Mas eu sempre pergunto para o irmão o seguinte: você já orou? Você já falou com Deus? Ah, não orei ainda. Então vai orar. Por quê? Porque é melhor Deus falar do que eu falar. Porque se você acreditar só na minha palavra e não na palavra de Deus, nós vamos disputar aqui, eu e Deus. Porque eu vou dizer uma coisa e Deus vai dizer outra. Se eu posso dizer uma coisa que não está alinhado com o propósito de Deus, a melhor coisa é consultar o Senhor. E quando você consulta o Senhor, Deus vai falar. E se Deus falar, não é? Acabou, irmão. Acabou. Você não precisa confiar no braço. Você não precisa confiar na sua força. Você não precisa confiar na sua própria maneira de ser. Você precisa confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus e damos crédito àquilo que Ele tem falado conosco, tudo vai correr para o bem. Por isso que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam e que servem o Senhor. Porque Deus falou, eu tenho uma palavra de Deus no meu coração. E quando nós falamos que temos uma palavra de Deus, aí, irmão, tudo muda e a coisa começa a andar. Então, existem pessoas que conseguem ter uma fé muito mais excelente do que o outro. Há pessoas que têm uma fé mais excelente do que o outro. Mas por que ele tem uma fé mais excelente do que o outro? Porque o foco dele é o Senhor. Muitas das vezes as pessoas não têm uma fé tão excelente, porque em vez de ele focar no Senhor, ele fica focando na direita, focando na esquerda, olhando para lá, olhando para cá. Ah, mas e ali? Aquele irmão fez, quem sou eu? Quem posso? Eu me lembro que uma vez eu fui expulsar um demônio, e eu não sabia que o cara estava endemoniado. Foram me chamar. Eu estava em casa, numa das segunda-feira, chamado de DP, Descanso Pastoral. Eu lá bem tranquilão, tomando Coca-Cola, aquela coisa toda e tal. E daí um pastor amigo foi lá em casa, com a família dele, passou o dia conosco, e nós riu, brincou, conversou e falou, e foi uma maravilha. Na hora de ir embora, eu estou descendo do sobrado onde morava, até na frente da rua, para ele pegar o automóvel dele. Chega para um carro e desce um garoto ofegante. Pastor Osmar, foi meu filho, o que aconteceu? Pastor, a minha mãe precisa do senhor lá agora e tal. E eu bem tranquilão, de chinelão de dedo, assim, era boa assim. Aí eu falei, e tal, pastor, é agora. Aí o pastor que estava comigo falou, Osmar, você quer que eu vou junto com você? A minha esposa volta e eu vou. Eu falei, não, tranquilo, vai embora, pode ir, deixa comigo. Lá vai. Quando eu cheguei lá, a casa estava assim, ó, lotada. E o grito de gente, sabe, fico curioso, né? Lá. E quando eu entro dentro da casa, o cara deitado em cima do sofá, parecia uma cobra, estribuchando assim, e dois segurando no pé, e dois no braço, e um na cabeça, e sangue para todo lado, e vidro quebrado, porque o cara tinha dado um esmurro nas janelas de vidro, cortou a mão, e tava um rolo. E quando eu entrei lá, tinha as irmãs do Coquinho. Sabe, aquelas canelas de fogo, que eu botava um afeto caramba nelas. Tinha uma que eu ficava, papai, quando ela dava um brado, eu já botava a cabeça debaixo da mão dela, porque a mulher tinha muito, Aí quando eu cheguei lá, aquelas irmãs lá,
Aí eu falei, papai, se o demônio não saiu, que essas mulheres cheias do Espírito, vai sair comigo com a barriga cheia de Coca-Cola, de carne e tal. Eu fiquei com medo, cara. Fiquei com medo. Falei, caraca, e agora? Mas ao mesmo tempo o Espírito falou para mim assim, ei, você é o pastor, rapaz? Ó, gente, que é o líder. Como é que é? Eu falei, eu sou líder, mas não sou com nada agora aqui, né? Tô ruim aqui agora, não sei como eu vou fazer, tal. Aí eu entendi naquela hora que eu não podia ficar olhando para a direita nem para a esquerda. Eu entendi naquela hora que não era o jejum daquele dia anterior que ia mudar. Eu entendi naquela hora que não era a oração. Eu entendi naquela hora é que tinha uma promessa na minha vida. E Deus falou assim, eu estou contigo, eu sou o Emanuel. E se eu estou com você, eu vou dar vitória. Aí eu já olhei com o olho forte assim e falei, amém. Todo mundo ficou olhando. Falei, o pastorzão chegou então. Vamos cantar um hino. Pega o hinário da harpa, né? Pelo mundo brilha a luz, desde que nasceu Jesus. Até esqueci. Mas o refrão diz assim, pelo sangue derramado. Aí, quando eu estou cantando pelo sangue, o Senhor vai lá e manda o cão embora. Cheguei perto do endemoniado, sai! Rapaz, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu falei, gente, eu já falei, rapaz, tá pouca coisa que não saiu. Aí o povo já começou, glória a Deus, aí já viu, o pastor chegou, o pastor tá tudo clerical, né? Achando que é o pastor que dá negócio. Mas não era, é que elas também tinham. Mas o problema é que elas não estavam acreditando no que elas tinham. Elas não estavam achando que podia. Elas achavam que precisava do pastor. Elas achavam que precisava disso. Judá tinha uma palavra, mas ela achava que Simeão tinha que ajudar ele. Eu quero dizer para você, alô Brasil, nesta noite, aquele que te chamou está com você. E se ele falou com você, ele vai te dar a vitória, ele vai te abençoar, ele vai te fortalecer. Aleluia! Nós temos que crer na palavra. Aleluia! Aí pronto, eu já me senti alegre. Aí quando eu estou saindo ali, tudo animado, para um carro lá na porta, e blá, 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 buzinando e tal, e vem uma mulher correndo, gritando, o meu marido está lá dentro do carro e está querendo se matar. Aí quando ele desce do carro, o tamanho do Márcio, assim, só que pesadão. Quando eu olhei, falei, pai... Mas aí eu já estava animado, eu falei assim, se sai um, vai sair o outro. Aí o Senhor falou para mim, para esse você não vai orar, só abraça ele. Eu falei, o senhor está de brincadeira? Como vou abraçar um cabrão daquele tamanho ali, e demoniado vai me estrangular, o senhor vai lá abraçar ele. E eu corri e abracei ele. Houve um choque de luz contra as trevas, porque aquele que está em mim e aquele que está em você é maior do que aquele que está lá fora. Aleluia! Ele é poderoso e ele dá vitória. E aí, irmão, foi uma maravilha. Então, o Emanuel está conosco. Deus está conosco. Então, nós não precisamos de Simeão. Nós precisamos de crer. Nós precisamos de acreditar. Pastor, e como é que vai ser? Creia. Porque se você crer, Deus vai te dar vitória. Vamos ler mais um pouquinho. Os meninos estão querendo que eu pare. Eu já vou parar. Eles estão botando a paraquinha ali. Cai fora, negrão. Mas eu já paro. Mas vamos lá. A palavra de Deus ainda tem muita coisa boa aqui ainda. Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos para a galeria dos heróis da fé. Aleluia. Isso é uma maravilha de texto bíblico. E vamos ler capítulo 11, que Hebreus fala do hall dos heróis da fé. Daqueles que tiveram uma fé pujante, poderosa e grandiosa na pessoa de Cristo. Então diz assim a palavra a partir do versículo 22. E o que mais direi? O escritor começa dizendo, e o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé, a fé está aqui, os quais por meio da fé subjugaram reinos e praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam boca de leões tiveram com suas bocas fechadas,
extinguiram a violência ao fogo, escaparam ao fio da espada, e da fraqueza tiraram força, e fizeram-se poderosos em guerra, e puseram em fuga exércitos estrangeiros inteiros. Esse povo fugiu, porque esses homens estavam realmente cheios da grandeza e do poder do Senhor. Nesse texto que nós lemos, nós percebemos algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. Quando você lê esse capítulo 11, você percebe que aqui não está uma cronologia. Porque se houvesse uma cronologia, os nomes lidos aqui, há uma diferença. Por exemplo, Baraque foi primeiro do que Gideão. Um primeiro do que o outro. Jefté foi primeiro do que Sansão. E Samuel foi primeiro do que Davi. Então o texto aqui está mostrando, não na cronologia, mas o texto está mostrando em pares. Por quê? Se está mostrando em pares, e a Bíblia não existe por acaso. Tudo que está escrito na palavra de Deus tem um sentido, tem uma importância. E Deus se revela, se manifesta através da palavra. Então, como se Baraque foi primeiro e Gideão está primeiro? É porque a fé de Gideão era mais excelente do que a fé de Baraque. Baraque tinha fé, mas Gideão tinha uma fé muito maior. A excelência da fé de Gideão era uma coisa tremenda, era uma coisa extraordinária. Falar um pouco sobre Gideão. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar, o lugar de pisar as uvas, e com uma estratégia para conseguir manter o alimento da sua família, para não ser levado pelo adversário, ele vai para o lagar. Não era época de pisar a uva, mas ele está malhando o trigo no lugar de pisar a uva. E quando ele está malhando o trigo no lugar de pisar a uva, certamente eu imagino que havia dificuldades, situações contrárias, mas nós vemos primeiro que Gideão era um cara interessado em ajudar a sua família. E a Bíblia diz que quando ele está lá no lagar, o anjo do Senhor apareceu para ele. Em outras palavras, Jesus Cristo, no Antigo Testamento, foi lá e se apresentou a Gideão, porque todas as vezes que você lê no Antigo Testamento e fala, o anjo do Senhor é uma teofania, e uma teofania está falando da pessoa de Cristo. O anjo do Senhor apareceu, em outras palavras, Cristo foi ajudar Gideão. E quando o anjo do Senhor chegou para Gideão e disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele deu uma olhada assim, ficou pensando, comigo? O senhor tem certeza? Tá? Talvez até se assustou, sabe que não tem alguém mais aqui nesse lagar? Não, é com você. Aí o Senhor fala para ele, porque Deus te escolheu e vai usar você para tirar o povo dele da opressão do inimigo. Você é o homem, Deus vai te usar. E Gideão recebe essa palavra e fica empolgado com a palavra, porque o Senhor está falando com ele, e ele recebe a palavra. E aí começa todo o mover de promessas, de profecias, de palavra de Deus, daquilo que o Senhor estava falando, argumentando, mostrando para ele. E Gideão, depois de tudo que ele já tinha recebido do Senhor, ele faz um pedido para Deus. Ele diz, Senhor, então eu sei que o Senhor está comigo, mas eu quero algo. Eu sei que o Emanuel, Deus conosco, está comigo. Mas ele disse, eu quero pegar o velo ou a lã de uma ovelha e vou colocar ela aqui no relento. E quando for amanhã pela manhã, eu quero que a terra toda esteja seca e o velo esteja molhado. Aquele velo que foi colocado, que era lã, e a lã é tirado da ovelha, do cordeiro, do carneiro. E quando aquela lã foi tirada ali e colocada ali, aí tem uma chave espiritual. O que aquela lã representa? Aquela lã representa a pessoa de Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coloca a lã, o velo, naquele lugar. E quando é de manhã, Gideão vai lá, a terra está sequíssima. E o velo está encharcado do orvalho.
ao ponto dele pegar aquele velo, aquela lã, e espremer e dar uma taça do orvalho que caiu sobre, porque a terra estava seca, mas aquela lã estava molhada. Todas as vezes que fala de orvalho na Bíblia, está falando da abundante graça, está falando da graça. Aquele velo era a graça, a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por ele, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é a graça. Observa que ali, como aquele velo representava Cristo, e Cristo encharcado da graça, e a terra seca. A terra seca, sem salvação, sem gozo, sem alegria, mas o velo estava molhado. Aí Gideão muda a sua oração: Senhor, eu quero que amanhã a terra esteja molhada e o velo seco. A terra esteja molhada e o velo seco. Se esse velo representa Cristo, o que aconteceu na cruz do Calvário? A terra ficou molhada, mas o velo ficou seco, porque Jesus na cruz do Calvário levou o meu e o seu pecado, o meu e a sua imundícia, o meu e a sua porcaria que estava na nossa vida, e ele ressequido lá na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Ele foi seco pelos nossos pecados, mas a terra foi encharcada com a graça do Senhor. Oh, aleluia! E hoje nós estamos desfrutando de maravilha, porque a terra está inundada com a graça do Senhor, e ela está aqui nesta noite. Gideão teve uma fé muito mais clara e muito mais importante do que a própria fé de Baraque. Mas olha o que diz a Bíblia ainda, a palavra do Senhor continua dizendo, Juízes capítulo 4, versículo 3, versículo 4, que diz assim: e clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Outra vez os carros de ferro atribulando a vida do povo, e agora era 900. Porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Por 20 anos oprimiram por 20 anos ele oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, a profetisa, mulher de Lapidote, julgava em Israel naquele tempo. Agora eu fico pensando, irmãos, abre o seu coração. Tem irmãos que passam uma luta de 15 dias, de 20 dias, quer jogar a toalha. Um mês não dá mais. Pastor, o senhor não sabe como é que está, estou 2 meses desempregado, eu não sei o que fazer. Esse povo viveram 20 anos sendo afligido, porque o texto diz assim, claramente: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente aos filhos de Israel. Você já imaginou? 20 anos! Mas não importa o tempo, o que importa é a notícia que eu tenho para você aqui nessa noite: a vitória está nas tuas mãos. Porque Ele nos ama, Ele não é contra nós, Ele é por nós. Tem muito crente achando que Deus é contra ele, mas Ele não é contra mim e nem contra você. Deus é por nós, e se Deus é por nós, Deus vai dar a vitória. Quando Débora, que era a mulher que o Senhor usava naquele tempo para administrar, ou para falar, ou para trazer palavra, falou com Baraque: Baraque, você vai lá e você vai conseguir a vitória. Agora veja a moleza que Deus deu para Baraque. Versículo 6 e o 7 do capítulo 4, lá de Juízes, diz assim: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali. Você está imaginando? Deus falou para ele assim, pega 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulum, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, e Sísera, o comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, eu te darei nas tuas mãos. Pode ter carro de ferro, o Senhor está dizendo: eu te darei nas tuas mãos. Eu te darei. Ei, irmão, faz assim com a sua mão. Faz assim.
Deus nessa noite, na sua essência e no seu poder e na sua grandeza, Ele está colocando nas tuas mãos a tua vitória. Agora fecha a sua mão e creia nisso. E depois você conta o testemunho, porque Deus está dizendo, eu coloquei nas tuas mãos. Mas pode ser que tenha um incrédulo aqui que diga assim, pastor, eu não senti nada. Quem falou que é para você sentir? É só para você crer. Só para você crer. Só para você crer, rapaz. Só para você crer. Pastor, eu fechei a mão, mas não senti nada. Mas você creu, tá bom? Daqui a pouquinho você vai começar a ver o milagre. Aí você fala, rapaz, o pastor falou, eu não senti, mas eu criei. Eu não senti, mas eu criei. E por isso eu falei, a vitória é minha, a bênção é minha, a grandeza é minha. E o Senhor vai entregar. Agora, irmãos, o que acontece com Baraque? Ele está com medo. E Baraque, ele chega para Deus, então por isso que ele teve uma fé, mas a fé dele não foi tão extrema, porque ele não confiou totalmente. Aí ele diz lá, no versículo 9 do capítulo 16 de Juízes, diz assim, Baraque dizendo, certamente irei contigo, porém não será a tua honra, porque Baraque falou assim, eu só vou se você for comigo, Débora, Deus falou, tu profetiza, se você for comigo, eu vou. Outra vez o Judá querendo levar o Simeão, e agora o Baraque querendo levar a Débora. Eu só vou se você for comigo. Aí a Débora falou, certamente irei contigo, porém não será a tua honra. A investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera, que era o comandante do exército de Jabim. Então ela estava dizendo, você vai ganhar, você vai ter vitória, mas sabe de uma coisa, a honra não é tua, a honra era minha, é minha, a honra é minha, porque uma mulher, e é vergonhoso para você, rapaz, seu camarada, um general, aqui com medo de todas essas coisas, é para você ir, rapaz, Deus está falando para você ir, se Deus está mandando, vá, mas você está com medo. Aí Débora disse, então, a honra será minha, você vai ter vitória, mas a honra não é tua, e saberá Israel que a vitória chegou pela mão de uma mulher. Que vergonha, era para ser tua, mas você não acreditou. As pessoas limitam o poder de Deus. Elas acham que Deus não pode fazer, elas acham que Deus não pode agir, mas eu quero que você nessa noite creia e entenda, quando Deus fala, Ele cumpre com a sua palavra. Pode ter o que for, carro de ferro, qualquer situação que for, Deus vai te dar vitória, ela será tua. Então Gideão tinha uma fé mais excelente. Vamos terminar. Sansão e Jefté e Sansão, um primeiro do que o outro, mas a bênção foi maior na mão de Sansão. Sansão, ele era na verdade um grande homem, um herói. Ele era nazireu, e o nazireu ele não podia nada que fosse da vinha, não podia tomar suco, não podia beber vinho, não podia tocar em morto, não podia cortar o cabelo. Tinha um projeto ali com ele, e a Bíblia diz que Sansão acabou morrendo cego. É uma história tremenda, porque a Bíblia diz que ele foi o último juiz na época dos juízes de Israel, e Sansão acabou morrendo cego, porque ele criou uma situação e acabou perdendo, mas ele foi colocado no hall da fé, porque ele tinha uma fé mais excelente do que a fé de Jefté. A fé de Sansão era maior. Diz a Bíblia que quando Sansão vai lutar contra os filisteus, e os filisteus oprimindo Israel, e ele vai contra, e ele, como era nazireu, não podia tocar em nada morto, ele pegou a queixada de um jumento, e a Bíblia diz que era uma queixada fresca. Então aquele jumento tinha acabado de ser abatido, tiraram a carne deles, levaram a carne para comer, porque eles comiam, né, carne do jumento, levaram a carne do jumento para comer, e Sansão vai e pega naquela queixada. Quando ele pega na queixada do jumento, ele tocou em algo morto. E ele poderia ser punido por diversas maneiras, mas como Deus tinha um propósito, e Deus sabia que Sansão estava interessado em cumprir o propósito de Deus, o Senhor foi com ele. Agora você imagina que uma queixada de um jumento não é nada mais do que, talvez isso aqui, pequeno. A Bíblia diz que ele conseguiu matar 1000 homens com uma queixada do jumento.
Imagina hoje aqui, se todo mundo levantar aí do jeito que está sentado e vir para cá, por mais que eu queira fazer alguma coisa, minha força será neutralizada, porque vocês são a maioria e não são 1000. Agora você imagina 1000 soldados. Isso é coisa de filme, irmão. Só filme que mostra essas coisas de X-Men e tal, que os caras destruem. Mas o Deus que está conosco é o Deus poderoso, que pode fazer coisas extraordinárias. Deus entrou na vida de Sansão e a Bíblia diz que ele matou 1 montão, 2 montão e acabou com tudo. Quando Sansão acaba de matar aqueles homens, ele está agora cansado, porque a batalha foi tremenda, e sede, porque depois da batalha, a sede era muito forte. E daí Sansão diz: agora certamente morrerei de sede, acabando caindo na mão desses filisteus, na mão desses cidadãos, porque eu não tenho mais força nenhuma, né? Não consigo, esse incircunciso vão acabar me destruir. E a Bíblia diz que ele clamou, e a Bíblia fala que o Senhor fendeu uma rocha, e da rocha saiu água, e ele bebeu a água, e depois que ele bebeu a água, ele recuperou a sua força, e foi renovado, e levantou de novo, e mais uma vez o Senhor te deu vitória. Você veio nessa noite para beber água. E a rocha que está aqui, o nome dela é Emanuel. Deus conosco. É a água que sacia a minha e a sua sede. Ele está aqui nessa noite para nos dar vitória. Sansão tinha uma fé excelente. Baraque não conseguiu, mas Gideão conseguiu. Sansão foi e o Jefté não consegue. O que acontece com o Jefté? Ele era filho de uma prostituta. Jefté era filho de uma prostituta, mas ele era guerreiro. Bicho era pá virada. Matava, quebrava, bicho era forte. Diz a Bíblia, mas como era filho de uma prostituta, ele saiu do arraial e foi estar num outro lugar. E houve uma necessidade dentre os judeus israelitas, e eles precisavam de um guerreiro corajoso para enfrentá-lo. Foram atrás da filha da prostituta, foi atrás do Jefté, e trouxeram o Jefté e disseram: olha, Deus te dará vitória pela sua mão. E Jefté vem entusiasmado, tudo envolvido com o propósito. E daí Jefté faz uma coisa que eu quero que... eu já fiz no passado, mas eu já desfiz, tá? E tem alguns irmãos que tentou fazer, já desfez. Votar. Irmão, votar é uma estupidez. Por que, pastor, que votar é uma estupidez? Porque todas as vezes que você faz um voto, você quer dizer que o milagre vai acontecer por causa da força da sua carne. Porque eu fiz isso, Deus tem que fazer isso. Porque eu fiz isso, Deus tem que fazer isso. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos nada, mas Ele está aqui nessa noite para nos dar vitória. Quando o homem faz, e o pastor, eu achei interessante, que o voto de uma mulher, o marido pode desfazer o voto dela, ok? Se a mulher fez um voto meio esdrúxulo lá, você pode chegar como sacerdote, botar a mão na cabeça dela: eu desfaço esse votinho, você vergonha, sai, desfaz, ele tem autoridade. Agora, homem nenhum tem o poder de desfazer o voto do outro, porque foi você que fez o voto, pô. Você que foi o voto. Então Deus, cara, eu vou ficar sem cortar a barba 1 ano. Conversinha, vai criar piolho. Eu vou ficar sem cortar o cabelo. Isso não resolve. Não resolve. Porque essas coisas nos condicionam. E nós queremos fazer uma barganha com Deus. As coisas aqui não é barganhada. Eu vou dar uma oferta mirabolante, porque Deus vai me dar outra. Ele vai te dar, mas não é por causa da barganha. Deus vai te dar porque Ele é o favorito. Ele que dá o favor, é Ele que abençoa, é Ele que te dá aquilo que você precisa. Mas quando nós fazemos barganha, não dá certo. Aí o Jefté falou: Senhor, eu vou guerrear com eles, mas é o seguinte: se o Senhor me der a batalha, que não precisava dele falar isso, gente, porque Deus já tinha falado para ele, e se Deus falou, você só precisa de crer. Mas tem irmão que não crê e não está sentindo nada, e por ele não estar sentindo nada, ele quer fazer um voto, porque se ele fizer o voto, ele vai sentir. Você não vai sentir, você só precisa de crer. Eu não estou sentindo, mas eu creio. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio. Eu sei que o milagre vai acontecer. Jefté faz um voto: se o Senhor me der a vitória e eu fosse bem sucedido nessa batalha, quando eu voltar,
a primeira coisa que vir da minha casa, ou saindo dos portões da cidade, ao meu encontro, eu o darei ao Senhor como holocausto em cima do altar. E Deus deu a vitória, ele ganhou. Mas Deus não deu a vitória por causa do voto. Deus deu a vitória por causa da sua palavra. Porque ele já tinha falado. E se Deus falou que vai dar, não precisa de voto. Mas o Jefité quis fazer o voto. Então, por isso que a fé do Jefité ficou menor do que a de Salomão, do que a de Sansão. Mas ele faz o voto. Pois bem, quando ele chega, quem que vai ao encontro dele? A filha dele. Ele só tinha uma filha, única filha, só tinha filha. A filha sai e vai ao encontro. E daí? O voto era para colocar no holocausto e oferecer ao Senhor. Jefté matou a filha? Não, porque Deus não aceita esse tipo de oferta. Mas a filha de Jefté ficou a vida inteira desprovida de casamento. Não podia casar, não podia ter relacionamento, não podia ter um esposo. E acabou a geração, a genealogia de Jefté, porque a filha morreu sem poder dar uma semente por causa de um voto que o pai fez de uma forma fora do contexto. Você não precisa votar, você só precisa de crer. Senhor, se o Senhor abrir a porta para mim e eu continuar, eu vou ser fiel. Em tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, haverá fidelidade no meu coração. E Deus já entregou nas tuas mãos, é só você glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Amém? Muda a posição, fica em pé um pouquinho. Estou terminando, mas vou terminar já. Mas eu quero que você fique em pé. Eu já estou em pé 1 hora, você pode ficar 5 minutos, amém? Pois bem. Samuel e Davi, vamos terminar. Samuel e Davi. Davi é mencionado primeiro, mas quem veio primeiro foi Samuel, porque Davi ainda era um menino, e Samuel ungiu ele como rei. Mas por que a fé veio primeiro para Davi do que para Samuel? Porque Samuel, apesar de ser um grande homem, mas a Bíblia diz que os últimos dias da vida dele, diz o texto bíblico lá, 1 Samuel 8, versículo de 1 a 3. E tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. E o primogênito se chamava Joel, e o segundo Abias, e foram juiz em Berseba. Porém os seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram para a avareza, e aceitavam o suborno, e pervertia os seus direitos. Por que Samuel, que foi um grande homem, não estamos aqui para falar mal dele, porque é um profeta exemplar, um profeta extraordinário, um profeta cheio de Deus, mas no final da vida dele, ele fez uma coisa que Deus não se agradou. Aí a fé de Davi ficou maior do que a dele, porque diz a Bíblia que ele então constitui os seus filhos para ser juízes, para estar diante do povo. E a Bíblia diz que os seus filhos eram corruptos, seus filhos se inclinavam para a riqueza, seus filhos aderiam às riquezas. A Bíblia diz que através de subornos eles pervertiam, e a atitude dos filhos dele impediu dele ter uma fé tão brilhante como a fé de Davi. Apesar de ter, mas foi Davi que prevaleceu. Meu amado irmão, você não pode ter uma fé natural. Porque quando você tem uma fé natural, você fica olhando para a direita e olhando para a esquerda, dependendo de A e dependendo de B. Mas o teu foco nessa noite é cristocêntrico. O teu foco é Cristo. O teu foco é Cristo. É Ele que é o Senhor absoluto da nossa vida. E Davi tinha isso no Senhor. Apesar de a família de Davi ser toda disfuncional, mas Davi acreditava no Senhor. Não foi Davi que o escolheu, foi Deus que escolheu Salomão para estar no seu lugar, porque o poder e a soberania é dele. Deus nessa noite quer entregar muito mais sobre a tua vida, mas você precisa de acreditar. Não é simplesmente um carro de ferro ou de metal que será a pedra no teu caminho. Você só precisa de crer e de acreditar na palavra do Senhor, porque se assim você fizer, você verá que a maravilha de Deus estará na sua vida, e você terá uma fé excelente, uma fé vibrante, uma fé extraordinária, e os objetivos do teu coração
Deus o dará e entregará em sua mão, porque Ele é o Senhor que sabe de todas as coisas. Amém? Aleluia.